Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado por chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí passar para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-os para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Chegaram então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, tendo mulher, mas não tendo filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar descendência ao irmão. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então o segundo e depois o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7 casaram e morreram sem deixar filhos. Depois disso, a mulher também morreu. Assim, na ressurreição, de qual deles ela será esposa, já que os 7 a tiveram como mulher? Jesus lhes respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casarão nem se darão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Mas na passagem a respeito da sarça, em que ele chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, o próprio Moisés mostrou que os mortos ressuscitarão. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Alguns dos escribas disseram: Mestre, respondeste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais nada. Então os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: Se tivesseis fé como um grão de mostarda,
Diríeis a esta amoreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Não é o tamanho da fé que realiza um milagre, é simplesmente ter fé. De manhã cedo, ele voltou ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-los. Então, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistiam em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: Como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E eles responderam: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus,
e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e, partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estava vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações,
começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Pai, abre os nossos olhos, Senhor, assim como o Senhor fez com esses discípulos a caminho de Emaús, quando o Senhor estava com eles e eles não te viam, eles não sabiam que era o Senhor. Peço, ó Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar a Tua presença, a Tua beleza, a Tua santidade. Eu também te peço, ó Deus, que o nosso coração sinta esse queimar pela Tua palavra, pela Tua Escritura, porque ali está o segredo, Pai, do encontro com o Deus soberano, nosso Criador. Que todas as vezes que nós lermos a Tua palavra, Senhor, ela seja revelada a nós e que o nosso coração possa arder, Senhor, todas as vezes que nós compreendermos a Tua Escritura. Compartilhe com quem você ama e não se esqueça de se inscrever no meu canal.